Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural do Alumínio. Para mim, Regina Galvão, que sou jornalista, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre uma grande paixão, design brasileiro. Eu tenho me dedicado a esse assunto há mais de 20 anos. Eu fui editora da Casa Cláudia por 14 anos, depois eu estive na Casa Vogue coordenando o prêmio de design de produto deles, fiz o primeiro prêmio com a equipe da revista, depois eu passei 2 anos como curadora, como uma das curadoras da Semana de Design de São Paulo, que é o DW, que agora em novembro a gente tem mais uma edição. E aí continuei minha trajetória, trabalhei numa editora menor de livros e agora tenho a minha própria agência, a Forma Brasil, que eu continuo fazendo conteúdo e também dando palestras, fazendo curadoria. Aqui para vocês um panorama do design brasileiro. O design brasileiro tem várias vertentes. Eu fiz um resumo bem resumidinho aqui com alguns exemplos de designers que dão um pouco desse panorama, desse segmento tão rico e tão produtivo do nosso país. Bom, o design brasileiro é um design que teve uma grande relevância nos anos 50 e 60 com o design moderno, né? A gente tem vários exemplos, Sérgio Rodrigues, Jorge Zalzupin, Joaquim Tenreiro, são esses grandes mestres que a gente teve nesse período. Depois ele cai um pouco no ostracismo na década de 70, finzinho de 60, e aí ele vem de volta com força nos anos 80, com também com várias produções dos irmãos Campanas e de estúdios independentes de design. É interessante assim que ao longo da minha carreira, em que eu tive a oportunidade de entrevistar vários designers, vários desses profissionais dessa área, e eles até relembravam que em Milão, na feira, no Salão do Móvel, que é a mais importante feira de mobiliário, de lançamento de mobiliário do mundo, os brasileiros não eram bem vistos. Quando eles chegavam para visitar algum stand, era comum eles não serem tão bem recebidos, não se davam catálogos, porque a gente tinha uma má fama de copiar os produtos. A gente viajava para lá, os industriais olhavam, vinham para cá e reproduziam o que se via. Felizmente, isso foi sendo mudado ao longo dos anos. Acho que nos últimos 10, 15 anos, o design brasileiro teve uma projeção incrível internacionalmente. A gente tem vários exemplos de sucessos de designers daqui que também estão fazendo sucesso no exterior. E eu recentemente, esse ano ainda, agora em fevereiro, eu estive na Ambiente, que é a maior feira de utilidades domésticas do mundo, e pela primeira vez essa feira em Frankfurt, ela reuniu 5 estúdios de design escolhidos por ela no salão principal, num dos salões mais bonitos ali do espaço expositivo. E eu trouxe alguns desses 5 designs aqui para mostrar para vocês. E o interessante é que, como eu percebi pelas entrevistas e pelos releases que a gente recebeu lá da Alemanha, como eles veem o nosso design. Então, se vocês perceberem nesse próximo slide, a gente tem aqui, design brasileiro é espontâneo, é irreverente, é fluido nas formas, nas cores e na maneira de se comunicar. Muitas vezes evidencia nossa cultura, preocupação com a sustentabilidade e favorece o encontro do design com o artesanato. Então isso também é uma característica bastante importante do nosso design, com essas várias vertentes que eu disse no início. O artesanato tem sido muito favorecido, a gente tem um artesanato muito rico, a gente é o país que mais diversidade artesanal tem. O Nordeste é um polo muito importante, cultural, dessa arte manual. Então, a gente percebe que esse encontro de design, que já vem há bastante tempo, ele tem crescido e trazido muito bons resultados.
Aí o slide seguinte, critérios para as escolhas desses profissionais que eu usei, né? São profissionais que traduzem esses métodos de fabricação tradicionais em design contemporâneo, designers com contexto vanguardista na abordagem conceitual e que têm experiências com pequenas séries e com produção industrial. Então, tem muitos deles com estúdios próprios que fazem um design próprio no estúdio, em edição limitada, edição única. Eles procuram pequenos fornecedores para trazer esses produtos, muitas vezes para as galerias de arte, e algumas vezes também são contratados pela indústria. A indústria brasileira tem despertado para a importância do design na sua cadeia de produção, e quando a gente pensa em design, a gente não deve pensar só na estética, mas design vai muito além disso. Então desde quando se pensa na concepção do projeto, em que materiais que serão utilizados, como aquele produto depois vai ser descartado, qual que é o tempo de duração, né, que ele vai ter, que a gente sabe que cada vez mais a gente precisa de produtos atemporais, produtos que realmente durem. E então design envolve embalagem, modo de distribuir no mercado. Então é uma cadeia aí que as indústrias brasileiras, muitas vezes familiares, têm despertado para essa importância. Dos designers focados na indústria, eu trago como exemplo Jader Almeida e o Fernando Prado, que são dois muito bem-sucedidos profissionais com vários prêmios internacionais. O Jader Almeida é um designer catarinense com uma formação de indústria de pé de fábrica, que a gente chama, de chão de fábrica, na verdade, que a gente chama. É alguém que teve uma pesquisa muito grande de produção, trabalhou desde os 15 anos em fábricas de mobiliário, e aí ele fez uma parceria, se formou em arquitetura, e ele tem uma parceria de 15 anos com a Solos. A Solos é uma indústria também de Santa Catarina, que hoje produz móveis, luminárias, produtos com a assinatura do Jader. Então, assim, eles têm muitos prêmios já, em vários prêmios internacionais e também nacionais, Museu da Casa Brasileira, tem o IFE, que é na Alemanha, tem o Good World Design, são vários prêmios ao longo da carreira, e assim, sempre uma produção muito racional, um design atemporal, muito pensando na produção industrial em série. Então a gente tem alguns exemplos. Aqui eu trouxe esse Banco Basso, que é um dos últimos, o último lançamento da coleção do Jader. Ele, em geral, sempre faz um grande lançamento anual. Ele aluga um espaço aqui em São Paulo, um espaço muito grande, onde ele cria vários ambientes e mostra todo essa produção, esse acervo. Então, muitas vezes com produtos novos, como esse Banco Basso, que é a primeira vez que ele usa esse tronco de madeira, né, um tronco de madeira com fincado nele essa estrutura de alumínio, né? Então, assim, o alumínio não é um material recorrente no portfólio do Jader, mas aqui ele usou dessa forma muito singular e um objeto que transita bem entre esse design e arte, né? Trazendo essa curvatura, esse tronco. E aí, então, aqui também tem uma cena de onde o Jader costuma apresentar suas coleções, que é o próximo slide, que também ele traz toda a ambientação. Em geral, ele tem muitas variações da mesma peça, que às vezes a gente até acha que são peças novas, mas muda o acabamento, muda a pedra. Então, é uma composição muito rica e para todos os ambientes, da sala ao quarto, inclusive agora tem cozinha também. Aqui é um outro produto que ele lançou na Casa Cor Rio do ano passado. Esse espaço era o espaço da arquiteta carioca Gisele Taranto e chama-se Parasol Bird. E assim, foi uma encomenda da Gisele, que estava nesse terraço, e
Ele lançou essa linha de mobiliário para a área externa e a Gisele precisava muito de algum parasol, algum ombrelone, como a gente chama. Mas aí o Jader falou, não podia fazer um ombrelone como se fosse um guarda-sol. Então ele bolou esse produto que fez um tremendo sucesso para a área externa. A estrutura dele é de alumínio, depois ele tem essas ripas de madeira e quando precisa que está um vento muito forte, ele diminui aqui essas duas abas, né? E aí ele não tem esse problema de voar. Mas é um produto recente, também muito bem planejado e que está fazendo um grande sucesso no mercado brasileiro. Aqui eu trouxe uma matéria que eu fiz com o Jader para a Casa Cláudia, foi na época da Poltrona Clad que ele me deu essa entrevista, a gente levou ele pro estúdio fotográfico, ele começou a brincar com a cadeira, e é uma cadeira também toda de madeira, curva, que é um material muito recorrente para os nossos profissionais, né? A madeira desde sempre, lá de trás, no início dos nossos tempos aí do século XX, a gente já usava madeira em profusão e agora com esse requinte da curvatura, com esse requinte do acabamento e que essa cadeira, por exemplo, já ganhou alguns prêmios também internacionais. E aí a gente vai para Fernando Prado, que é de São Paulo. O Fernando também formado em design, né? Diferente do Jader, que é designer, mas também se formou em arquitetura. E o Fernando foi depois contratado como diretor criativo da Lumine, uma fábrica também de luminárias aqui de São Paulo, com loja na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, e ele usa muito o alumínio. A forte característica do desenho do Fernando é a interação com o produto. Então, ele faz essas luminárias em que você interage, o usuário interage, e aí o alumínio tem sido um material muito recorrente na produção deles, pelo fato de ser um bom condutor da eletricidade, né, de calor. Então, na verdade, para LED ele não esquenta, a flexibilidade do material também auxilia muito nessa produção e bem mais em conta do que o aço inox, por exemplo, né, que subiria muito aí o valor das peças. Além disso, tem a questão da corrosão, que o alumínio é mais resistente, mais maleável. Então, tem várias peças do Fernando Prado, como algumas luminárias que eu vou mostrar para vocês com o material. Aqui uma frase que eu gosto de destacar do Fernando, que é: gosto de trocar ideias com os operários da fábrica. Ser um bom ouvinte é essencial para um designer. E isso se aplica não só para a fábrica, mas também quando os designers vão fazer trocas com os artesãos. Eu acho que assim, apesar de eles terem uma formação acadêmica, é muito importante saber ouvir os operários, os artesãos que têm a técnica, que estão ali há muito tempo numa fábrica ou numa comunidade trançando ou produzindo outros artefatos, para que essa conversa seja um diálogo que realmente resulte em bons produtos, né? Porque acontece muitas vezes, já aconteceu, já sei de casos de que a pessoa chega com muita vontade de ensinar e pouca vontade de trocar. Então, acho que essa troca sempre é bem importante para isso ser, né, ter uma boa sintonia. E aí a gente tem aqui a UFO-T, que é um produto recente dele, ganhou prêmio no Museu da Casa Brasileira, no Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, que é também feita de alumínio. Uma peça bem simples, né? Um desenho bem singelo, em que você pode movimentar a cúpula numa luminária de mesa. Você tem os pendentes picolor também, que são pendentes feitos de alumínio, pela razão da condução do calor, que eu já mencionei, bem colorido e que também faz bastante sucesso aí na linha da Lumine.
A Luna, produto premiado, ela vem com essa possibilidade da luminária de piso ou a luminária de teto. Ela tem um lado que é opaco e que você pode direcionar a luz para ser direta ou indireta, e chamou muita atenção pelo design e pelas características muito singelas dela, mas com essa grande interação do usuário que você pode transformar como você bem entender, como você bem quiser dosar a luz na sua casa. Aí depois a gente segue para um outro grande sucesso do Fernando Prado, muito premiado, que é a Bossa, a luminária Bossa, que vocês veem aqui. A gente tem aqui nesses exemplos a forma como a gente interage com ela. Então, em cima de uma mesa de jantar, ela faz o foco bem direto para a mesa, ou se você levanta, ela espalha a luz aliás, se você desce a cúpula, ela espalha a luz para o teto, iluminando o ambiente, né, o entorno da mesa. Depois a gente tem aqui 2 exemplos de designers com lojas próprias, existem vários exemplos, inclusive, eu trouxe 2, mas é interessante que recentemente, agora neste ano de pandemia, outros designers têm aberto lojas aqui em São Paulo, como o Sérgio Matos, que a gente vai ver mais à frente, o Mula Preta, o Sérgio Farer. Então são designers de exemplos que têm uma produção própria. Eles também, às vezes, contribuem com a indústria, desenhando produtos autorais, e agora tem uma loja própria. É muito comum, inclusive, assim, está muito comum agora, esses designers estão preferindo abrir suas próprias lojas com seus próprios nomes para ter essa conversa direta com o cliente e também apresentar todo um conjunto do seu trabalho, porque senão fica uma peça numa loja e outra na loja. Então eles se queixavam muito de ter um espaço onde eles pudessem apresentar o conjunto da sua obra, e isso tem sido cada vez mais comum nesse cenário. Então, o Fernando Jäger, acho que é um dos primeiros designers a ter essa produção própria e a sua própria loja. Ele tem lojas aqui em São Paulo, tem lojas no Rio de Janeiro, e a produção dele é muito diversa. Então, faz desde luminárias, objetos, mobiliário, e com diversos materiais, madeira, aço, tem também o alumínio, e ele até me contou que ele está agora planejando uma nova coleção outdoor de alumínio. Ele comentou que hoje em dia ele tem algumas peças de áreas externas para aço, em aço, mas a intenção dele é mudar para alumínio, dependendo aí de alguns fornecedores para isso se concretizar, mas é um dos planos para o ano que vem. Então, o Fernando, aqui a gente vê essa diversidade de peças que ele tem, né, de poltrona, puff, mesa de jantar, sofá-cama. Ele tem 2 marcas, a Atelier, que é mais móveis que levam um certo tempo, mais aprimorados, e depois a FJ Pronto para Levar, que a gente tem no próximo slide, que ele tem em Moema e na Pompeia, que é uma loja onde você vai e já leva o produto. Então, são 2 marcas, Fernando Jäger, mas com 2 propostas diferentes. E aí a gente vê então as 2 peças, as luminárias Carlota e Cone. Carlota ali e a Cone aqui, que são luminárias feitas em alumínio, bastante coloridas, como vocês veem. E depois algumas cadeiras, então a cadeira dona, que usa o alumínio aqui nos pés, né, o alumínio injetado, e depois a cadeira, as poltronas Fulô, que tem a versão de escritório e a versão residencial também. Paulo Alves. O Paulo Alves é um designer que lida com a madeira, um grande conhecedor de madeira. Ele tem uma Marcenaria São Paulo, onde ele produz o mobiliário autoral dele, e também tem a loja na Vila Madalena, uma loja muito pequenininha, mas muito charmosa. A gente tem foto da loja dele aqui, que é essa loja na Vila Madalena, aqui numa esquina da Vila Madalena. Ele costuma muito participar das semanas de design
de São Paulo, sempre convida, uma vez ele convidou a Morena Leite, que é chefe, para fazer uma coleção de tábuas, de objetos para mesa, depois convidou um paisagista para fazer móveis para área externa, de jardinagem. Então ele está sempre aí inventando e trazendo peças muito interessantes com a sua autoria. Então a gente vê aí a loja dele, né? Esse pé que a gente vê aqui na mesa, aqui em algumas cadeiras, é muito característico do trabalho do Paulo. Ali em cima também a gente vê alguns exemplos. Então a madeira é o principal elemento da sua produção própria, mas não só. Então ele também produz, ele também desenha para algumas fábricas, né? Aqui tem 2 exemplos para Frantino, que é o Banco Ares e a cadeira Pitá, 2 modelos de alumínio. Depois a gente tem outro exemplo aqui, a coleção Ana para Dona Flor. A Dona Flor é uma empresa que tem muita do Paraná, que ela só fabrica móveis para área externa. E aí ela realmente se dedica ao alumínio, ela traz muitas peças de alumínio por conta da durabilidade, da flexibilidade. Não é qualquer alumínio, é um alumínio especial, né? Porque precisa ser um alumínio que tenha essa possibilidade da torção, né, dos tubos, das linhas para fazer sofá, poltrona. Aqui a gente pode ver a estrutura é alumínio nessa peça do Paulo. Ela trabalha com vários designers, como a Dolini Simonini, como os Latug. Tem vários designers que compõem essa linha, né, os produtos da Dona Flor. A Mila Rodrigues, que é a curadora hoje da Dona Flor, ela comenta, né, sobre as várias vantagens do alumínio para móveis de área externa, que tem a vantagem sobre o aço carbono de ele ser mais durável, não ter corrosão, bem menos que o aço carbono, mais acessível financeiramente do que o aço inox, né? Ser maleável, e a reciclagem também, né? Um produto, algo que o Fernando Prado também me disse, que quando eles estão produzindo na fábrica e se tem algum pedaço que sobra de algum material, a possibilidade que é total de se reciclar e reutilizar o material, que eu acho que é uma das grandes vantagens dessa matéria-prima também, né? Não é à toa que o Brasil é um dos principais de reciclagens do material. Bom, aí a gente entra numa outra seara, que são os designers artesãos. Domingos Tótora, Inês Scherter e Sérgio Matos. Então aqui a gente tem 3 exemplos em diferentes estados do país: o Domingos de Minas, a Inês do Rio Grande do Sul, o Sérgio, que é de Mato Grosso, mas tem estúdio na Paraíba, estudou na Paraíba e hoje está em São Paulo com uma loja lá na Gabriel Monteiro da Silva, que é o grande corredor da decoração em São Paulo. Então eu gostaria de começar com o Domingos. O Domingos Tótora é um design, na verdade ele começou como artista plástico. Então é uma outra vertente. Esses 3 exemplos que eu estou trazendo aqui é uma outra vertente do design brasileiro, é uma vertente de produção de pequena escala, uma produção artesanal, uma produção bem localizada, como a gente fala, o slow design, né? Que é aquela produção que você leva tempo, que não tem nada a ver com a produção em série. E, na verdade, faz muito sucesso nas galerias aqui do Brasil e também internacionais. Então, o Domingos, ele está na Espaço em Nova York, está em galeria em Londres, está na Bélgica, e a gente vê a relevância desse design muito forte, né? É uma vertente que tem crescido a cada ano. E aí o Domingos é de Maria da Fé, que é uma cidade na Serra da Mantiqueira muito pequena. Ele tem ali um galpão incrível que traz gente do mundo todo para visitar. Ele desenvolveu uma técnica especial, que é uma técnica que ele usa papelão, cola. Então ele tem essa matéria-prima que ele desenvolveu, que é com caixas,
de supermercado, ele via muito descarte dessas caixas de papelão, e aí na cidade dele começou a recolher essas caixas, desenvolveu essa matéria-prima que ele vai triturar a caixa de papelão, trazer esse composto depois com cola, com outros elementos e transformar isso em mobiliário, em mobiliário, em objetos para parede. Então, voltando aqui à mesa água, é uma mesa que tem bastante, que foi premiada no Museu da Casa Brasileira. Vocês veem que tem uma poesia, que é a história como se fossem seixos rolados do rio, com esse tampo de vidro, né? Um design muito minimalista, o Domingos é muito minimalista, e aí depois a gente tem as sequências das obras dele, que ela vem para a poltrona, depois vem para esculturas e vasos, ânforas. E aqui ó, uma matéria que eu fiz com ele e o Rodrigo Ambrosio, que é um designer de Alagoas. Eles se uniram para fazer essa coleção, que foi matéria na Casa Vogue. Então, peças que hoje em dia estão em várias lojas de decoração em São Paulo. Inês Schertel, a Inês foi diretora de cenário durante muitos anos da TV Cultura. Aí ela se aposentou e ela é gaúcha, morava em São Paulo. O marido dela, publicitário, eles decidiram comprar uma fazenda em São Francisco de Paula, que é próximo a Canela. E lá eles criam ovelhas, criam várias ovelhas. E ela começou a se interessar pelo material, porque uma vez por ano vocês têm que tirar essa lã da ovelha, né? Renovar. Então essa lã era toda descartada, e ela começou a pesquisar a forma que ela poderia aproveitar esse material. E foi numa visita em Milão, na Galeria Rossana Orlandi, que é uma referência de design no mundo todo, que ela viu uma técnica, que é a técnica do feltro, que é o primeiro tecido da humanidade. E aí ela viajou para a Ásia para estudar como é que eles faziam esse processo. E aí ela tem hoje um trabalho que também está muito relevante, reconhecido em vários lugares aqui e fora do país, com essa lã. Então a gente vê aqui, ela percebe, é um trabalho muito manual, ela praticamente faz ela e mais um assistente sozinho, em que ela tem que lavar a lã, que eles tiram toda a lã da ovelha, depois tem que lavar a lã, depois secar e manusear essa lã para formar bancos, que a gente vai ver agora, bancos, balaios, né, cestos e luminárias, assim, tem diversas peças de parede também. Então é uma produção muito, muito rica e preciosa, né? Sérgio Matos, como eu mencionei, é de Mato Grosso, mas vive na Paraíba e agora está se dividindo entre Paraíba e São Paulo, tem um estúdio lá na Paraíba. E o Sérgio é muito interessante porque ele traz a brasilidade com grande força. O Sérgio Matos, ele é uma referência para esse design brasileiro, porque ele traz a inspiração do seu entorno. Então, a feira, o mercado próximo a ele é um mercado em que ele vai lá e traz a inspiração. Ele tem feito também muitas parcerias com comunidade de artesãos por intermédio do Sebrae. E aqui a gente vai ver o design autoral dele. Então, a poltrona KU, que é uma poltrona que remete aos corais. Essa poltrona foi exposta na Ambiente, como eu falei. O Sérgio foi um dos designers escolhidos para estar na Ambiente nessa feira em Frankfurt. As pessoas, assim, os alemães, né, os estrangeiros sentavam nessa cadeira, assim, admirados, tocavam, porque ela é muito original, né? O trabalho do Sérgio é muito original. Você identifica o Sérgio Matos quando você vê as peças dele. E aí você tem a cobra coral também, que é essa peça, né, que parece, na verdade, um objeto de arte, que ela se destaca em qualquer decoração. Depois você, com corda, aqui outra candeira chita também feita com corda, que também remete ao pano chita, né, que a gente tem muitas toalhas de chita. Depois a poltrona Bodô Congó, que é uma poltrona feita de
Colheres de Pau, um grande sucesso do Sérgio, emblemática. Ela tem essa versão de piso e também tem de balanço. Então, assim, aí a gente vê o universo do Sérgio, né, bem retratado da cultura nordestina no trabalho dele. Acho que eu trouxe mais. Aí agora é um outro momento que é o Sérgio nessas oficinas que ele tem dado pelo país com o Sebrae para mudar um pouco a concepção do artesanato. Mudar como? Mudar de uma maneira muito respeitosa. Eu estive no Amazonas com o Sérgio para acompanhar um desses trabalhos, então aqui é Barcelos. Em Barcelos eles fabricavam muita bijuteria com essa fibra, que é a piaçava. Então eles fabricavam muito, vendiam isso em feiras locais por 5, 10 reais, uma comunidade indígena que tem essa técnica do trançado. E aí ele chegou lá, as pessoas amam, eu consegui perceber isso, as pessoas têm muito respeito por ele, porque aquela frase do Fernando Prado lá atrás, o Sérgio é uma pessoa que sabe ouvir, e aí ele começou a introduzir peças com um grande valor material. Então ele começou a trazer a mesma técnica, mas em grandes bandejas, em cestos, balaios. São objetos que a gente vê aqui na mesa que podem estar inseridos em qualquer residência do Brasil afora. E isso acabou trazendo, ele trouxe para uma feira, eles trouxeram para uma feira, ele e o Sebrae apresentaram isso, foi um grande sucesso, grandes lojas se interessaram, começaram a comprar o produto e isso fez uma diferença gigantesca na vida da comunidade. Então, para vocês terem ideia, eles ganhavam lá um ticket de 10 reais que passou para peças de 800 reais. Isso transformou a vida da comunidade. São várias mulheres, também tem artesãos que estão se beneficiando dessa mudança de perspectiva, né? Tem um deles que é o José Garcia, que faz luminárias. Quando eu estive lá, ele estava indo comprar em Manaus o primeiro carro dele, porque ele tinha que ir de ônibus até o porto mais próximo da casa dele, que era bem distante, para levar as luminárias serem distribuídas para outros estados, e agora ele conseguiu comprar o próprio carro. Então, assim, a gente fica muito sensibilizado quando a gente percebe como o design pode contribuir com essas pessoas e ainda trazendo o orgulho para a comunidade, com que as gerações mais novas se interessem por aquela técnica que é muitas vezes ancestral, técnicas que devem e a gente precisa preservar. Então aqui é uma das artesãs tramando, aqui é um dos balaios que eu mencionei para você, um desses cestos que tem essa riqueza, né? Tem essa cor da piaçava, tem essa riqueza desses pequenos elementos em torno dela. Então, peças que a gente vai ver em diversas decorações. E eu acho que isso é interessante também. A gente percebe que os designers de interiores, os arquitetos de interiores, eles estão cada vez mais sensíveis à nossa produção. Então, antes, quando eu comecei na Casa Cláudia, o grande interesse era quando chegava algum móvel de Milão, era uma grande sensação. Hoje não, você circula pelas mostras de decoração e você vê uma referência muito grande ao design, à arte popular e ao artesanato brasileiro. Então, assim, eu acho que é uma conquista que a gente tem tido ao longo desses últimos anos. Aqui, designers com estúdios próprios, eu vou falar do Bruno Jahara e da Bianca Barbato. O Bruno é um designer carioca, ele tem uma produção própria, que a gente vai ver, e também desenha para a indústria. Inclusive, ele desenhou uma coleção para a Vista Alegre, que é uma empresa, uma fábrica de porcelanas muito tradicional de Portugal, e segundo ele me disse, é a série mais vendida da empresa. Então, o Bruno, ele também foi... ele também estava lá na Ambiente, ele, a Bianca Barbato, que a gente vai ver em seguida, e o Sérgio Matos, além do Rodrigo Almeida e do Estúdio Ren, que eram os 5 que estavam lá
nessa feira na Alemanha, como eu citei. Então o Bruno Jahara cria objetos que tenham humor, sejam táteis e gostosos de olhar. Então a gente vai ver, ele começa com uma coleção que ele produziu em alumínio, que é a batucada. Então ele fez uma parceria com uma associação de reciclagem e aí trouxe um pouco desses utilitários que a gente encontra nas favelas, que é a coisa do alumínio batido. Então é uma coleção de bastante destaque dele, com muitas cores, muito vendida aí em várias lojas, que tem vasos, que tem travessas e que remete um pouco a esse ambiente, né, mais popular, mas que de uma certa maneira não deixa de ser maravilhoso, lindo, e que a gente também tem essa possibilidade da reciclagem, que é uma grande preocupação desses jovens designers. Depois dessa coleção, ele veio para as luminárias Batucada, que também a cúpula de alumínio, feitas para uma empresa Via Light. Depois a gente tem a multiplástica doméstica, que de mais de uma forma ele vai até o descarte, ele traz o descarte de plásticos também com uma associação de catadores e traz esse novo uso, essa nova forma de olhar para o que tinha ido ao lixo. Então, criando luminárias, criando fruteiras e com muita cor, com muita diversão, com muita irreverência. Aqui para a gente mostrar a diversidade de materiais, né? O barro em peças de mesa e de jardinagem que ele trouxe conterrâneos, a Palea Brasilis também, palha, que é outro material bastante forte, né, para a nossa cultura do design, e aqui ele se associou a uma estilista para fazer essas peças. Depois, aqui a Transatlântica, que é a que eu mencionei, a coleção que ele desenhou para Vista Alegre. Ele está desenhando uma nova coleção que eu acredito que deva ser lançada no ano que vem. E é um sucesso, assim, foi a ideia da Transatlântica por essa proximidade Brasil e Portugal, né? Os tantos navios que vieram para cá. E aí ele desenhou essa coleção também de muito sucesso pelo mundo todo, assim, toda vez que a gente vai em feiras internacionais, a Vista Alegre está sempre presente com essa linha. Aqui a participação deles, como eu disse, ele tem a produção própria, mas também desenha para fábricas, que é uma realidade bastante comum para os nossos designers. Ele desenvolveu essa coleção Stripes and Bubbles para Mozart Cristal, para uma fábrica do Sul. Depois ele também contribui com a St. James, já tem várias peças, essa Stax St. James estava exposta na Alemanha, também ela vai muito bem aí comercialmente e o Bruno continua lançando peças com eles. Agora a Bianca Barbato. A Bianca Barbato, ela é autodidata, ela é uma designer muito conceitual. O trabalho dela tem muita inspiração em memórias no passado. É uma representante forte aí do feminino no design, né? E a gente pode ver assim, ela tem peças como esse espelho, peças mais menores como os aviõezinhos e o catavento, que remete à infância, né? Que são aviõezinhos para você colocar na parede, a luminária do catavento. Aí depois ela tem essa mesa bem mais sofisticada, que é uma mesa que tem pedra, que tem esses recortes do latão. E a coleção Lixo, que acho que é um marco para a carreira dela, como a gente viu no Bruno, também essa preocupação de trazer uma nova releitura para o que é descartado. Então ela lançou essa coleção que tem essa mesa e também tem luminárias que a gente vai ver a seguir, mas com que ela pega embalagens descartadas, usa isso de molde para recriar peças com esse tom dourado que dá um ar sofisticado, né, para o que ia para o lixo. É uma nova vida para essas peças. E aí a gente encerra
com a Bianca, mostrando a última produção dela, apresentada na MAD. Vocês veem aqui peças que ela pegou em diversas áreas, né, de São Paulo, em caçambas, em brechós, que são peças que já não tinham mais o uso numa casa, e ela usa como molde todos esses elementos para criar esse conceito da sala. Agora a gente vê no próximo slide, que é a Sala das Virtudes Esquecidas. Ela apresentou isso aqui em São Paulo na MAD, que é a Feira de Arte e Design, que a gente tem uma vez por ano aqui no Brasil, e também lá em Milão, Milão não, e também em Frankfurt. É interessante notar nessa coleção da Bianca Barbato essa fronteira tão sutil entre arte e design, né? Porque você tem uma cadeira, você tem ali uma luminária, um banquinho feito de livros, um utilitário, mas que na verdade tem toda essa história, esse conceito por trás de recuperar peças que estavam fora de uso, descartadas, e trazer elas para um novo cenário, né? Para uma nova vida, que ter a oportunidade, então, de estar ali numa galeria de arte, de estar numa feira de design, de arte, com essas peças reproduzidas em alumínio fundido. Então, é interessante notar, assim, como o design que a gente viu lá, os primeiros que eu mostrei, um design bem industrial, bem racional, pensado para fazer produção em série, e a gente chega nesse conceitual, nesse conceito que tem tanta poesia, né, e que não é para todo mundo, é para poucos, mas traz essa sensibilidade aí aflorada. Então, acho que eu trouxe bem poucos designs, né? A gente tem aí uma gama enorme. Eu gostaria de poder depois até trazer outros exemplos para vocês, mas acho que a gente conseguiu mostrar um pouco todas essas vertentes que eu identifico no design brasileiro e que mostra uma riqueza de criação muito grande. Então, agradeço a oportunidade ao Centro Cultural do Alumínio mais uma vez, e espero que vocês tenham gostado da palestra.